todos, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui em São Paulo, estar aqui na secretaria, revendo amigos, revendo ex-colegas e poder interagir e ter um momento de troca com vocês. Então, na verdade, eu fico muito feliz de poder compartilhar a mesa com a Priscila. Ela já discutiu um pouquinho sobre o lugar do instrutor de Libras e eu vou discutir sobre o intérprete educacional, que é bastante relacionado com as pesquisas que eu venho desenvolvendo. Foi, inclusive, a pesquisa do meu doutorado. E foi interessante porque a Priscila apresentou um pouquinho de uma pesquisa que eu desenvolvi também. Os dados que ela apresentou são dados que a gente percebe a confusão dos papéis, né, que a gente tem no lugar da educação bilíngue. A gente vê uma mistura, algo muito misturado. Por exemplo, a gente não consegue distinguir a atuação do intérprete da atuação do próprio instrutor dentro da escola, dentro da educação bilíngue. Então, é importante a gente entender a relação desses sujeitos no espaço escolar e como que eles contribuem para a construção da educação de surdos. Na minha fala, então, eu vou concentrar no papel e na formação do intérprete de Libras no contexto educacional, porque é justamente a área em que eu atuo na Universidade Federal de Santa Catarina e, atualmente, eu tenho desenvolvido uma pesquisa mais voltada para a atuação e função do intérprete de língua de sinais no espaço educacional. E o tema da fala de hoje será o intérprete educacional, discutir questões com relação à formação e à prática em sala de aula. A primeira constatação que a gente pode fazer para introduzirmos o nosso assunto é que toda vez que olhamos para a educação de pessoas surdas, para o direito de que essas crianças surdas tenham acesso a um ensino de língua de sinais, pensa-se imediatamente que é a garantir o serviço de interpretação. Então, quando eu garanto o serviço do intérprete, eu resolvo o acesso dessa criança ao ensino em língua de sinais. Não é? Parece que as outras questões importantes da própria escolarização de pessoas surdas ficam em segundo plano a partir do momento que eu coloco o intérprete de língua de sinais na sala de aula. Então, parece que o intérprete é a prioridade, não é? Mas é justamente o que a Priscila acabou de falar. Como fica o lugar de outras competências que precisam ser desenvolvidas, como, por exemplo, a primeira língua, a língua de sinais e etc. Porque parece que contratar o intérprete de língua de sinais é um passo muito fácil, né? Eu contrato, coloco o intérprete em sala de aula e eu imagino que, a partir disso, o aluno vai conseguir entender, o aluno vai conseguir aprender, ele vai conseguir percorrer o seu caminho de escolarização. Mas, a partir do momento que esse intérprete entra na sala de aula e eu não tenho, concomitantemente, a mudança das práticas, a mudança do currículo, a mudança de como os alunos ouvintes e o professor ouvinte olha e interage com esse aluno, se eu não tenho uma mudança na prática do ensino de língua portuguesa, de pouco adianta, ou poucos serão os resultados apenas com a introdução do intérprete de língua de sinais. Não é? E aí parece que o intérprete acaba assumindo um peso, uma responsabilidade muito grande, porque os outros agentes daquele do espaço escolar não se comprometem com a educação da criança surda. Eles não se comprometem na formação e no desenvolvimento da criança na sala de aula. E aí a primeira pergunta que a gente se faz é: qual é o papel do intérprete de língua de sinais que atua na sala de aula? Parece que a gente tem uma definição geral, né, de que o intérprete é um recurso de acessibilidade, de que ele garante o acesso. Então, o professor explica o conteúdo e o intérprete vai tornar esse conteúdo acessível ao aluno surdo por meio da língua de sinais. Mas, gente, isso não é tão simples assim. Existem questões pedagógicas que implicam na diferença entre eu dar aula em língua de sinais e eu ter um discurso interpretado para a língua de sinais. Então, quando o intérprete está lá naquela função de ouvir o texto em língua portuguesa e passar aquela mensagem em língua de sinais para o aluno surdo, a gente precisa pensar em questões que o intérprete se preocupa com a visualidade da informação, com estratégias de como ele vai transpor aquele conteúdo. Então, questões que acabam interferindo no trabalho do intérprete. A gente também precisa pensar como fica a relação do professor com o aluno surdo, do aluno surdo com os outros alunos ouvintes, como é a interação do aluno surdo com os outros espaços escolares fora da sala de aula. Então, existem coisas que são importantes para a gente olhar para o espaço escolar, porque o espaço escolar é muito mais complexo do que a gente imagina e isso interfere e impacta o trabalho do intérprete de língua de sinais.
E uma coisa que nós temos percebido, de maneira geral, que essa definição de interpretação, olha que o intérprete de língua de sinais ele não pode interferir no espaço escolar, ele não pode influenciar o espaço escolar, ele precisa manter uma posição de neutralidade, uma chamada neutralidade, não é? Então, a gente fala, olha, intérprete, você não é professor, você não é pedagogo, você está ali só para interpretar. Mas, se a gente for pensar, isso está muito longe da nossa realidade, não é? Do que é efetivamente a sala de aula, do como a gente entende a relação do intérprete com o aluno, como que a gente entende as diferentes práticas, as diferentes interações que a gente tem no espaço escolar. E a gente precisa pensar como que o aluno surdo, por exemplo, impacta as minhas práticas enquanto intérprete. Então, esse lugar, esse discurso da neutralidade, ele não se confirma. Não é? Porque o intérprete está sempre lidando com as necessidades do professor, com as necessidades do próprio aluno, com as necessidades da equipe pedagógica da escola, não é? Tudo isso, o intérprete ele não é alheio, ele não é distante da equipe pedagógica, ele passa a compor a escola. Então, a gente precisa entender que é necessário a gente repensar o lugar do intérprete, a visão do intérprete. A pensar que o intérprete é neutro, que ele é simplesmente um repetidor, não está certo. O intérprete assume responsabilidades importantes no processo de educação da criança surda e o intérprete precisa ter consciência disso. Por exemplo, o intérprete precisa entender como é a relação da escrita da criança surda, o intérprete precisa conseguir trazer, inclusive, essas informações para o professor regente, o intérprete acaba opinando ou discutindo com o professor aspectos que podem melhorar a educação da criança surda. Então, a gente acaba tendo uma atuação colaborativa entre o intérprete e o professor regente. Então, a gente identifica, a partir de pesquisas, que a gente consegue, por exemplo, por meio de metodologias de entrevista, em que nós coletamos o discurso desses profissionais, também quando a gente vivencia a prática de sala de aula, a gente filma e registra as interações em sala de aula dos intérpretes, ou até mesmo quando a gente consulta os documentos legais, instrumentos normativos, sobre a interpretação e sobre o lugar do intérprete de língua de sinais, a gente já identifica de cara que a posição do intérprete não é uma posição de neutralidade. O intérprete está inserido no espaço escolar. Então, o intérprete ele está vinculado à educação e à esfera educacional. Além disso, quando nós consultamos a literatura e fazemos pesquisas em publicações internacionais, porque a gente sempre se pergunta, olha, será que lá fora a gente também tem problema com o papel e com a função do intérprete de língua de sinais? Porque aqui no Brasil a gente sabe, né? A gente fala o tempo todo, olha, a gente tem problema com o intérprete, a gente tem problema com o papel, a gente tem problema com a função, a gente tem um problema de que as funções se confundem na sala de aula, que o intérprete tem que ser neutro, que o intérprete não pode influenciar isso e aquilo que a gente está cansado de ouvir e falar. Mas a gente pensa, olha, será que esse problema da interpretação, do lugar do intérprete, de assumir essas funções, é um problema só nosso? Será que isso é a gente que está relutando em aceitar a realidade da sala de aula, ou como ela se constrói? E por isso a gente decidiu também consultar o cenário internacional, o que a gente tem de pesquisas internacionais falando sobre isso. E aí uma constatação que a gente já faz é que é um problema no Brasil, que a gente percebe, é que a gente fala do intérprete de língua de sinais, ponto final. Mas a gente não detalha o nível de atuação desse intérprete. Esse intérprete atua na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, na pós-graduação. A gente não especifica essa atuação. E a gente precisa mudar a forma de olhar e discutir o intérprete. Não é? A gente precisa olhar para o nível, mas a gente também precisa olhar para a constituição humana do sujeito. Quem é o intérprete? Quem é o surdo? Quem é a escola? Qual é a faculdade? Qual é o contexto? Porque, às vezes, a gente pensa, o surdo já conseguiu... a gente lida com um surdo que tem facilidade de acesso, um surdo que tem mais autonomia, um surdo que está em um tipo de contexto que
é muito diferente de um outro surdo para o qual eu vou interpretar. Um surdo que tem um outro perfil, um surdo que aprendeu língua de sinais há pouco tempo, um surdo que tem pouca inserção na comunidade ou na sala de aula. Então, inclusive, os próprios perfis de surdos interferem na atuação do intérprete de língua de sinais. Então, a gente não pode colocar o intérprete numa caixinha e achar que a atuação dele é homogênea em todos os espaços. Eu preciso levar em consideração as diferenças de nível, as diferenças das pessoas surdas e os outros fatores que vão impactar na atuação. É interessante a gente olhar para essas fotos, né? Por exemplo, olha só o intérprete atuando com criança ali. Ele está sentado no chão. É diferente do intérprete que está no ensino superior, por exemplo. Né? Então, por exemplo, no curso de formação de intérprete, lá no nosso Letras Libras, no curso de bacharelado, no final do curso os alunos fazem um estágio. Então, eles vão para algumas escolas para ter algumas experiências práticas. E alguns alunos que têm maior experiência, que já trabalham em outros contextos, por exemplo, no contexto midiático, ou que trabalham com adultos surdos, na hora que eles chegam no campo de estágio na escola, eles são surpreendidos pela rotina da escola, pelo movimento da escola, pelos alunos. E eles ficam assim, mas eu não vou sentar no chão. Eu quero uma cadeira, eu não vou sentar aqui no chão para interpretar. Mas está todo mundo sentado no chão, em roda, contando história. E aí o intérprete está lá, longe, sentado na cadeira, o aluno surdo tendo que olhar para cima, porque é o lugar que o intérprete não consegue perceber que ele está. Não é? Então, por exemplo, se a gente vai para a horta da escola, eu preciso pegar na terra, o intérprete tem que se envolver com isso. Depois eu lavo a mão e limpo minha unha, mas é o meu trabalho de intérprete. E então o intérprete precisa perceber o lugar de atuação em que ele está, o lugar em que ele está trabalhando, qual é o perfil do aluno com o qual ele trabalha. Existe um modelo também de pesquisa que ele fala sobre a diferença da atuação do intérprete e que, por exemplo, não é aquela coisa de que o intérprete vai ter um lugar caritativo, que ele vai ajudar o aluno durante toda a sua vida escolar. Não é isso. É que a relação ela se inverte à medida que o aluno surdo ou estudante surdo vai conquistando autonomia. Então, por exemplo, quando o intérprete trabalha com crianças menores, o professor, na hora que vai passar uma atividade ou que vai passar alguma orientação, muitas vezes o intérprete precisa se posicionar ao lado do aluno, sentar com o aluno, explicar como é a atividade. Não é? Então, perceba que o intérprete, no começo, ele orienta, ele guia muito mais esse processo de ensino-aprendizado. Então, o intérprete fala, olha, a atividade é assim, você vai fazer assado, você vai abrir nessa página. Não é? Mas aí, à medida que a criança vai crescendo, por exemplo, chegando 8, 9, 10 anos, eu não posso virar para uma criança de 8 anos e falar, olha, abra a página 89 e se vira com a atividade. Eu interpretei o que eu tinha que interpretar, era só isso, e se vira. Eu não sou professor, é o professor, vem cá, olha o aluno surdo aqui. Não dá para ser assim, porque o professor também está envolvido nas atividades da sala de aula. Então, muitas vezes, com uma criança menor, o intérprete precisa pegar a explicação do professor, sentar, acompanhar aquele aluno, passar as orientações. Né? Então, por exemplo, no trabalho de Jones, eles filmaram a aula, a interação do intérprete de língua de sinais, e eles começaram a mapear quais eram as atividades do intérprete de língua de sinais na sala de aula. Então, interpretar não era só interpretar, era interpretar e fazer. O intérprete precisava assumir outras posições. Então, por exemplo, o professor falava, olha, vocês vão fazer um desenho, vocês vão desenhar alguma coisa. E o intérprete, muitas vezes, tinha que ir lá, sentar do lado do aluno, mostrar para o aluno, mostrar em língua de sinais, mostrar no papel. E aí, essa atividade... parecia que o intérprete tinha que assumir mais funções. Só que essa atuação de perto ela vai diminuindo à medida que o aluno progride na sua escolarização. Então, a gente percebe que isso, inclusive, garante e ajuda o aluno a ganhar autonomia no seu processo. Então, Jones explica que a principal atividade realmente é a interpretação. Só que o intérprete também desempenha uma função de tutoria. Então, quando o professor traz as orientações para a sala de aula, o intérprete acaba tendo que assumir um papel de tutoriar esse aluno surdo.
E também o intérprete pode funcionar como um assistente do professor, no sentido de trazer algumas orientações. Olha, professor, se você colocar isso dessa maneira, você vai facilitar o meu trabalho, vai facilitar o entendimento do aluno. Se você trouxer essa representação visual, ou isso ou aquilo. Então, parece que o intérprete também acaba assumindo outras funções na sala de aula, que não é só interpretar. Mas percebam, isso não é misturar papel, isso não é confundir papel. Isso não é um problema da sala de aula. Aí algumas pessoas falam assim, não, a gente não pode fazer isso, porque o intérprete não é pedagogo, o intérprete não é o professor. Não é isso, gente. Isso faz parte da atuação do intérprete de língua de sinais na sala de aula, dentro de um contexto de escola inclusiva. Então, o intérprete precisa estar consciente dessas outras atuações que fazem parte do trabalho. Então, por exemplo, essas pesquisas que olham para a sala de aula mostram que, muitas vezes, por exemplo, no trabalho de Kotak e Lacerda, elas mostram que o intérprete acaba assumindo outros fazeres na sala de aula. Então, por exemplo, quando o professor está lá explicando o conteúdo e o intérprete está interpretando, é uma atuação, só que a sala de aula não se resume à explicação de conteúdos. A gente tem outros momentos na sala de aula, como, por exemplo, atividade, ou debate, ou trabalhos em grupo, ou conversas. E tudo isso requer o trabalho do intérprete de língua de sinais. Então, o intérprete acaba orientando os alunos surdos e também orientando o contato dele, a interação com os alunos ouvintes. Existem também os momentos de intervalo fora da sala de aula, não é? Em que o aluno surdo vai, por exemplo, procurar outros espaços escolares, seja secretaria, seja algum outro espaço, que às vezes o intérprete precisa acompanhá-lo. Mas, às vezes, o intérprete pensa assim, olha, eu sou intérprete da sala de aula. E aí, então, por exemplo, se a escola convida um palestrante para dar uma conferência no auditório, aí o intérprete fala assim, nossa, agora eu vou ter que assumir uma outra função, porque agora eu vou ser um intérprete de conferência. Então, é isso. Existe, sim, inicialmente, o que parece ser uma mistura de papéis, mas são as diferentes atividades que cabem ao intérprete de Libras. Então, nós sabemos que essa é a realidade do intérprete de língua de sinais na sala de aula. Mas como que a gente pode pensar os processos de formação para melhorar a qualidade do trabalho? No trabalho do professor Carlos Rodrigues, por exemplo, ele tem investigado como é o currículo da formação de intérpretes de língua de sinais. Então, por exemplo, atualmente no Brasil nós temos 7 cursos superiores de formação de tradutores e intérpretes de Libras. Vale lembrar, lá no decreto que a Priscila mostrou, 5626, de que existe a previsão de criação de cursos de licenciatura, né, para a formação de professores de Libras, mas também existe a criação de cursos de bacharelado para a formação de tradutores e intérpretes de Libras. Então, a gente sabe que já temos muitos cursos de formação de letras libras para a formação de professores, mas ainda são poucos os cursos que formam tradutores e intérpretes de Libras a nível de bacharelado. Então, essa é uma coisa que precisamos ter atenção. Então, nós temos, por exemplo, no Rio, em Goiânia, nós temos no Espírito Santo, Paraná, nós temos aqui em São Paulo também, em Porto Alegre, nós temos 7 cursos de formação nível superior. E a pesquisa do professor Carlos Rodrigues, ele começa a olhar quais são as disciplinas que formam esse currículo, qual é a carga horária, quais são os caminhos formativos, quais são as possibilidades de atuação que esses currículos dão para o aluno. Então, por exemplo, o currículo privilegia a atuação em contexto médico, em contexto jurídico, em contexto ambiental, empresarial. Então, tudo isso, o professor Carlos faz esse levantamento. E o que aparece nos resultados dele é uma diferença muito grande entre os cursos no Brasil. Os cursos focam em aspectos muito diferentes. Então, por exemplo, alguns cursos focam mais na atuação do intérprete educacional e não trazem nada sobre o contexto de conferência ou sobre o contexto de saúde. Mas a gente percebe que a maior parte desses cursos privilegiam o espaço educacional, porque é justamente para atender essa demanda de inclusão dos alunos surdos na rede pública, né? Então, a gente percebe que isso tem influenciado muito o currículo desses cursos de formação de bacharelado. Além disso, uma dificuldade do desenho curricular é porque a gente sabe que o currículo é uma proposta. E muitas vezes essa proposta curricular
ela não se concretiza na prática do ensino, né? Então, a prática desses intérpretes muitas vezes se distancia daquilo que é proposto no currículo. E o professor Carlos, ele percebe que muitas vezes, que algumas vezes o professor que trabalha a disciplina de tradução e interpretação, que tem uma experiência como intérprete, ele assume a formação desses novos intérpretes. Então, por exemplo, eu, Neiva, que já tive uma atuação durante muitos anos como intérprete, hoje trabalho com a formação de novos intérpretes, né? Então, eu antes trabalhava como intérprete, com professora de alunos surdos, fiz meu mestrado, meu doutorado e hoje formo novos intérpretes. E isso é importante, mas existem alguns professores envolvidos na formação de tradutores e intérpretes que não tiveram essa experiência ou que não conhecem a realidade da atuação. Então, isso é uma coisa que o professor Carlos mostra, é que é importante que o afinamento teórico, os posicionamentos teóricos estejam alinhados com a prática e a experiência profissional desses professores. Então, a experiência na área de tradução e interpretação contribui muito para a prática de ensino e para a prática de formação de novos tradutores e intérpretes. Porque, por exemplo, eu, Neiva, sei discutir algumas questões com esses intérpretes porque eu vivenciei essas questões na minha prática. Então, eu sei questões que vão dificultar ou vão trazer problema para a atuação desses alunos e eu consigo discutir isso na sala de aula. Mas se a minha vivência enquanto professora formadora de intérpretes é única e exclusivamente teórica, por textos que eu li, eu desconheço muitas questões que podem aparecer na atuação e na prática de sala de aula, do dia a dia e na realidade. Então, é importante que haja essa transferência dos conhecimentos práticos e empíricos para o ensino e formação de intérpretes. Okay? Além disso, a gente precisa lembrar que o intérprete lida com diferentes gêneros textuais e gêneros e com questões de multimodalidade na sala de aula. Então, hoje, o intérprete lida com vídeo, lida com a sala de aula, lida com o discurso, lida com o material didático. Então, esses diferentes gêneros presentes na sala de aula e as diferentes questões de multimodalidade precisam ser contempladas na formação desses profissionais. Então, nós precisamos pensar em caminhos de ampliação de oportunidades de formação para esses intérpretes, porque ainda temos poucos intérpretes em formação. Então, esse é um caminho que a gente precisa perseguir a longo prazo. E aí a gente precisa hoje pensar qual é a formação que nós temos para esses profissionais, porque se nós temos somente 7 cursos de nível superior, e nós temos muitos alunos surdos inseridos na rede pública e precisam de intérprete, quem são esses intérpretes que estão entrando na rede? Então, quando eu estava com os alunos do bacharelado, a gente fez um levantamento nos documentos. Foi um trabalho extenso, né, porque eu pedi para que os alunos pesquisassem nas capitais do Brasil e também nos diferentes estados os editais de concurso para intérprete educacional. Então, eles consultaram editais tanto da rede municipal quanto da rede estadual. E eles perceberam que a maioria dos editais pedem ensino médio como formação. Esse é o pré-requisito para ser intérprete. E aí, alguns pedem ensino médio com curso de Libras, alguns pedem com isso uma quantidade de horas variada. Para alguns editais, 120 horas é suficiente, para outros 180, para outros 300 horas. Mas percebam que alguns editais também pedem que o intérprete possa ser formado em qualquer licenciatura, seja pedagogia, letras, matemática, esse profissional pode entrar para a sala de aula. E pouquíssimos pedem a formação específica em letras libras no bacharelado, né? Percebam, por exemplo, se a prefeitura começa a exigir, olha, eu quero letras libras, eu quero profissionais formados no bacharelado, nós não vamos ter intérpretes também, não é, gente? Então, se a gente for seguir o decreto 5626 agora, é uma realidade muito distante do que a gente tem. A gente não pode fazer isso. A gente precisa continuar investindo na formação continuada e ainda na luta pela criação de novos cursos de nível superior para a formação de intérpretes. Nesse levantamento que nós fizemos, nós conseguimos identificar 27 editais de nível estadual e 27 de níveis municipais, são de capitais, e esses cursos geralmente pedem ou ensino médio, ou ensino superior, qualquer licenciatura,
ou ensino superior em letras libras, ou ainda ensino médio ou ensino superior. E 7% dos editais que nós consultamos, nós não conseguimos encontrar o requisito para ingresso. Então, percebam que a gente precisa lançar um olhar sobre a formação exigida para a contratação desses intérpretes. Além disso, uma outra questão que apareceu na nossa pesquisa, quando a gente olha para os nossos dados, que os dados eles não refletem necessariamente a realidade da escola. Não é porque nós olhamos para os editais de convocação. Mas a gente sabe que muitas prefeituras têm como método aproveitar professores já concursados, que sabem língua de sinais, para atuar como intérprete de Libras na sala de aula. Não é? Então, eles pegam profissionais que já estão inseridos na rede e colocam eles na função de intérprete de língua de sinais. Porque eles já são professores, eles já têm formação, alguns já são professores de surdos, já sabem língua de sinais, e aí a gente troca a função dele para a função de intérprete de Libras. Mas agora, trabalhando com as pesquisas que nós temos coletado, teses e dissertações sobre intérprete de língua de sinais, nós descobrimos que muitos trabalhos que têm como metodologia a entrevista desses profissionais, na hora que nós vamos olhar para os métodos, para a metodologia que eles usam, para quando eles discutem a formação do intérprete, a gente percebe que a maioria deles tem uma formação como professor, ou uma formação em pedagogia, ou alguma outra licenciatura. E aí, muitas das vezes, o intérprete traz consigo essa duplicidade na formação, porque ele é professor e ele está trabalhando como intérprete. Então, ele fica naquele lugar de que, olha, eu sou intérprete, mas eu também sou professor, e o outro professor que está na sala de aula é professor igual a mim. Então, esse lugar, essa subjetividade do intérprete, percebam, não é confusão, não é mistura de papéis, isso precisa ficar muito claro. Eu não estou falando que os papéis se misturam, mas eu estou falando que a constituição do sujeito intérprete ela é ambígua, porque ele tem muitas vezes uma formação como educador, ele consegue identificar as necessidades daquele aluno surdo, mas ele está no lugar de intérprete. Então, isso traz para ele acaba trazendo para si uma responsabilidade pedagógica, do fazer pedagógica da sala de aula. Então, a gente percebe no discurso dos intérpretes essa preocupação constante. E aí, a minha identidade enquanto intérprete, ela vai sendo alterada. Ela não é fixa, ela não é rígida. Essa minha identidade é maleável, ela vai sofrendo alteração ao longo do tempo. Então, por exemplo, nas entrevistas, os intérpretes falam assim, olha, eu não sou intérprete, eu estou intérprete. Né? Parece que eles não conseguem assumir. É difícil até fazer isso em língua de sinais, né? Mas alguns intérpretes falam, olha, eu estou intérprete. Eu não sou intérprete, porque eu fui colocado nessa posição, eu não queria, ou alguns têm vergonha, alguns não têm segurança em assumir eu sou intérprete. Alguns entendem esse lugar como um lugar provisório, um lugar transitório. Né? E é como se fosse um lugar em que eu vou, a partir dos anos, a partir da minha experiência, a partir do momento que eu me sinto confortável, aí eu assumo o discurso de que eu sou intérprete. Mas a gente precisa lançar um olhar para a subjetividade, para a constituição desse sujeito que está em constante alteração e constante mudança. E é importante a gente lembrar também de que o intérprete precisa ter, sim, segurança no seu papel, na sua função, na sua formação, no seu embasamento teórico, na sua prática. Não dá para a gente ficar sustentando o discurso de que o intérprete é neutro, de que o intérprete não interfere, de que o intérprete ele vai se manter neutro durante todo o processo educativo. Não dá para ser assim. Então, quando a gente olha para esse intérprete, a gente precisa pensar na formação, a gente precisa pensar na formação continuada. Por exemplo, aqui na rede municipal de São Paulo, a gente precisa pensar em estratégias de formar esses intérpretes, de trazer parcerias com universidades, para que eles possam vir propor grupos de estudo, grupos de trabalho, grupos de formação. E isso é muito importante, porque isso vai trazer segurança para esse profissional que está trabalhando na sala de aula. É um olhar para a constituição desse sujeito enquanto intérprete e nas vivências desse profissional. Além disso, a gente precisa tomar cuidado com alguns conceitos, por exemplo, questões com relação à subjetividade e à afetividade também no trabalho, porque a relação do intérprete com o aluno é envolvida e permeada de questões de afetividade.
não é? Porque às vezes o intérprete entra para a sala de aula com aquela coisa, olha, eu vou chegar ali, você é só um intérprete, eu vou ser neutro, mas na hora que ele entra para a escola, na hora que ele começa a ter contato com o aluno, que ele começa a ter os alunos surdos, ele começa a se envolver e os alunos começam a contar para o intérprete da sua vida, o que está acontecendo na casa, as questões que eles estão vivenciando. Então, antes de começar a aula, muitas vezes o intérprete se engaja em interações com esses alunos e que aí acaba estabelecendo uma relação de confiança, porque o surdo confia naquele intérprete. E começa-se uma relação de amizade, porque o intérprete, muitas vezes, é a única pessoa que sabe língua de sinais lá no contexto escolar. E aí, a gente sabe que a criança quer falar, o jovem surdo quer falar, ele quer conversar. E, muitas vezes, ele vê na escola, porque fora da sala de aula, muitas vezes, ele não tem ninguém que sabe língua de sinais, e ele encontra no intérprete um par comunicativo. E aí cria-se uma relação de confiança, uma relação de amizade. E como ficam as questões de afetividade nesse contexto, né? Porque também o intérprete não pode virar para o aluno e falar, olha, aluno, senta ali, eu sou só seu intérprete, a gente não vai ter relação nenhuma, a gente vai manter o nosso contato puramente profissional. Não dá para ser assim. Então, o intérprete precisa ter consciência do seu lugar de fala, do seu lugar de linguagem, da sua relação com o aluno surdo e o meu lugar, né? O intérprete precisa entender o seu lugar de mediação, que sim, é um lugar de mediação, mas é um lugar de mediação pedagógico. Existe um objetivo pedagógico, uma função pedagógica nessa mediação do intérprete. O objetivo final é o aprendizado do aluno surdo. Então, isso traz mudanças ou traz uma nova forma de entender o papel do intérprete. Repito, não é misturar a função, é o intérprete saber o que é o seu trabalho, o que é a sua responsabilidade, a responsabilidade que ele compartilha com o professor, né? Porque, na verdade, ele está caminhando de mãos dadas com o professor regente no desenvolvimento do trabalho com o aluno surdo e do aprendizado do aluno surdo. Bom, é isso, eu encerro aqui a minha fala, eu agradeço, muito obrigada, e que podemos agora ter um momento de discussão.